Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Foi um milagre. E nada negarás, Deus de milagres e virtudes, no céu há de irmanar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Seu grande amor nos fala sem cessar, e toda ave, toda flor a Ele quer louvar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Deus não tem nacionalidade, portanto, Deus não é brasileiro.
Deus tem um reino. Deus não tem netos, Ele é um pai. Você tem que ser renascido. Ele é um rei justo. Ele ama perdoar. Gosta de oferecer uma oportunidade, a sua graça. Graça é favor imerecido. Isto quer dizer perdão, posição, salvação alcançada sem merecimento, sem mérito próprio. Vem de uma soberania. Esta vem de Deus, Jeová, Jesus Cristo. Ouvintes, na carta aos Romanos, capítulo 9, a partir do verso 9, nós encontramos escrito na Bíblia Sagrada, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e ela terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? O apóstolo responde: de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, note a soberania: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder,
e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Não os meus nomes, o meu nome. Os apóstolos souberam qual é esse nome. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está falando aqui é Jeová, do Velho Testamento. É o Jesus do Novo Testamento. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Amolece a quem quer e endurece o coração de quem quer. Ele endureceu o coração de Faraó. Foi Deus quem endureceu. Foi Deus quem endureceu o coração dos judeus para crucificarem a Cristo para a nossa salvação. Paulo continua: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Quando Deus chama, quando Deus quer, quem poderá resistir à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas, fazendo interrogação? E por quê? E por que disto? E por que aquilo? Porventura a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizeste assim? Há vasos de honra e vasos de desonra dentro de uma casa. Você precisa de todos eles. E os membros de menos honra, diz São Paulo, a eles damos mais honra. Você não quer ficar sem seus membros desonrosos. Pelo contrário, você dá mais honra, o que pouco se faz nesses dias. Agora, voltando ao assunto graça, favor imerecido, em síntese, favor imerecido, receber, alcançar uma coisa que não merece. Se tem um homem que não merece pregar a mensagem do século do profeta desta era, é este que vos fala. Isso é graça. Agora vamos lá. Desde que é imerecido, então coloca todos sem condição. E que diz Paulo na sua carta aos Romanos capítulo 3, verso 23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. No tempo que Paulo escreveu isto, existiam sumos pontífices, homens que quando falavam baseados na verdade do Velho Testamento. Quando um sacerdote abençoava, por exemplo, uma mulher, ainda que ela fosse estéril, ela daria à luz o filho. No caso de Ana, Eli, um homem que morreu por causa da má criação dos filhos. Quebrou o pescoço. Mas ele foi quem falou a palavra a Ana. Vai-te em paz. Deus ouviu a tua petição. E desta palavra veio Samuel, porque o seu semblante mudou. Ela passou a comer. Esteve com seu esposo e concebeu e deu à luz um profeta no qual Deus manifestou os 3 ofícios. Depois foi o povo, pela escolha natural, que quis 3 pessoas distintas. Rei, sacerdote, profeta. Distintamente. Mas Deus exercia tudo isso numa pessoa só, em Samuel, como exerce tudo isso em Jesus Cristo. Isso não te esclarece? Para chegar até a graça, você tem que chegar nisto. Quem é este que perdoa pecados? Vai-te, perdoados estão os teus pecados. Melhor do que ninguém, eles, os sacerdotes, sabiam que somente Deus podia fazer aquilo. Agora, vem o desafio. Haveria acepção de pessoas? Porque o que nós estamos lendo na carta aos Romanos, capítulo 9, está dizendo que mesmo antes de Jacó e Esaú nascerem, terem feito bem ou mal, Deus havia aborrecido a Esaú
e amado a Jacó. Ele próprio falou: amei Jacó e aborreci Esaú. E Paulo faz uma pergunta pela razão daqueles que gostam de perguntar a Deus. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Que Deus é parcial? De maneira nenhuma. Porque uns são pobres, outros são ricos. Você já pensou se todo mundo fosse rico? Milionário? E você já pensou se todo mundo fosse pobre? Você já pensou que se todos os animais irracionais que existissem fossem somente cachorros, cavalos? Pense um pouquinho. Se todos os membros do corpo fossem iguais, teríamos apenas uma forma. E você vê quando é que se encontram as impressões digitais de um homem que seja igual. Lá no princípio, Deus pôs um sinal em Caim. Lá estava a sua impressão digital. Está na sua mão, está no seu polegar, está nos seus dedos. As impressões digitais. Mas Deus pôs uma marca no homem que caracteriza como sua propriedade. Conta-se de compradores de madeira. Eles compravam a madeira cá, muito longe, na cabeceira de um rio muito grande, e soltavam esta madeira na água. Mas cada tora de madeira tinha uma marca que a água não tirava. O tempo não podia tirar. Quando chegava lá embaixo, lá estavam os proprietários, as pessoas devidas, a alfândega, para reconhecerem cada marca. O tempo não tirava, a água não lavava, podiam ter se misturado, mas chegava lá cada um com sua marca. Deus pôs o dedo polegar na Maria Madalena, na Raabe, no Moisés, não vou falar só de mulheres que foram perdidas, em Davi. Davi decretou sua sentença: este homem deve morrer. Este homem precisa de morrer. E ele estava falando de si mesmo porque a justiça de Deus habitava nele. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Se você tem Deus, a justiça de Deus habita em você. Você é imparcial. Mas veja, acompanhe os passos de Deus nesse sentido e você vai se encontrar num lugar muito privilegiada. Você não vai encontrar que Deus tem netos, aos quais considera como segundo filhos e não corrigem como corrigiram os filhos e assim por diante. Deus não é um velho barbudo. Essas alturas seu filho já estaria caducando. E onde está sua esposa? Deus não é um velho barbudo. Jesus não é um filho. Assim como dizem. E onde está a mãe de Jesus? O pai de Jesus é o Espírito Santo. E Deus é Espírito Santo. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Isso é graça. Se esta graça lhe é oferecida, não importa quem seja você. Quantas pessoas boas, religiosas, líderes não viram em Jesus Cristo o que pessoas marginalizadas viram. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem estava falando isso? Agora, o que os sacerdotes viam lá na cruz? Disse que era filho de Deus, então desce da cruz. Veja, acertamos. Crucificamos um embusteiro, um salteador. Mas o ladrão olhou ali e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E quando Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, perguntou, eles responderam, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, se fosse agora, outros diziam, nós crimos na ressurreição, então é o irmão Branham que ressuscitou, e assim por diante. Mas Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e não foi a carne, não foi o sangue, não foi a inteligência, não foi a teologia que respondeu aquilo. Foi o próprio Pai. Isso é graça. Conhecer, ver Deus, ver o Pai no Filho é graça. Ver o Filho no Pai é graça. Ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é graça, é favor que você não merece, que eu não mereço. É predestinação. Mas que assunto, hein? Predestinação. Antes de fazer bem ou mal, já é amado, já está com a marca. Eles creem tanto em destino. Foi o destino dela, foi o destino dele. Oh, sim, depende da subscrita, depende do selo, do porte pago, do código postal, então a carta tem aquele destino. Se é para o norte, vai para o norte, se é para o sul, é para o sul. E quem subscritou este envelope que chama-se você? Foi o Pai? Foi o Espírito Santo que está na terra? Deus, porque Deus sobre nós é Pai, Deus conosco é Filho, Deus em nós é Espírito Santo. Ele escreve nas tábuas do coração a sua lei. Ele marca. Esta casa é reservada para Deus. Deus mostra sua graça. Agora, isto é um assunto não para emocionar, não para sensação, mas é um assunto para meditação. É um assunto para aceitação e para uma análise introspectiva que vem, de fato, encontrar coerência, reciprocidade naquele coração que esperava, que espera como Simeão esperava, ver um menino. Ora, um menino tão comum como os demais, na aparência, mas quando tomou a criança, disse, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua graça, a tua salvação. Você já viu a infinita graça? Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mas uma vez receba agora pela fé isto que você está crendo. Você tem o que você crê neste momento. Perdão dos seus pecados e qualquer outra coisa que esteja dentro do plano da graça, em nome de Jesus Cristo. Não importa se você mereça ou não, Deus te abençoe com o que você crê nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 13h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte,
Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. É hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Deus é amor. Se fostes comprados, se sois sempre gratos, jamais sereis tristes. Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados. Deus é amor. Se crerdes em Cristo de coração, a paz e o gozo vos alcançarão, sempre guiados e bem amparados, guardai-vos unidos. Deus é amor. Se fostes comprados, se sois sempre gratos,
jamais sereis tristes. Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados. Deus é amor. Se crerdes em Cristo de coração, a paz e o gozo vos alcançarão. Sempre guiados e bem amparados, guardai-vos unidos. Deus é amor. Forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que... Diga: Senhor, não permitas que eu tenha raiz de amargura em minha vida. Os ácidos venenosos da malícia, ciúme e ódio, em realidade tirarão o Espírito Santo de você. O amante Salvador. E agora clara se tornou. Alimentar raiz de amargura no seu coração é fazer o pior mal para você mesmo. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Um genuíno cristão não necessita de nenhuma amargura, porque tão somente pode comer o alimento de Deus. E não necessita amargura para dissolver isso. Toma amor para dissolver o alimento. A amargura rejeita a palavra, porém o amor a recebe. Sendo que não tem fel, não pode comer nada mal. Assim acontece com a pomba. Ela não tem fel, por isso não pode comer carniça, coisas que um urubu, um abutre come. Ela só pode comer sementes, cereais, porque ela não tem fel, e se o fizesse, aquilo a mataria. Assim é com o cristão. Se ele alimenta o seu coração com amargura,
ele vem a morrer espiritualmente. Qual o mal justificaria para o crente aninhar no seu coração o ódio, a raiz de amargura? Nenhum deles. A Bíblia é repleta de exemplos sobre isto, tanto num sentido como no outro. Agora, o importante é que não há perigo nenhum de uma pomba que não tem fel se alimentar das coisas que exigiria o fel, e porquanto a mataria. Não há este perigo. Ela não come e jamais comerá. Ela não tem apetite para isso. E assim é com o genuíno cristão. Sabia você que é um genuíno cristão, Deus não lhe imputa pecado? Davi disse: bem-aventurado é o homem a quem Deus não lhe imputa pecado. Quando você tem sido lavado no sangue do Cordeiro, é claro, não por manufatura de um crente, porém realmente no sangue do Cordeiro, não numa religião, não um legalismo religioso, mas uma revelação no sangue do Cordeiro. Então Deus não imputa pecado algum que você tenha cometido. Por isso o plano da salvação é diferente do plano dos homens religiosos, não imputando o pecado que você já cometeu, tendo a sua alma lavada no sangue do Cordeiro. Deus não te manda para um suposto purgatório e nem tampouco te passa por um suposto processo de reencarnação. Deus disse para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então Deus não imputa pecado a você, nada que haja feito. Note o tempo do verbo, que haja feito, porque você está sob o sangue e ele não o vê. Há um sacrifício de sangue, e a única forma em que ele pode ver você é da forma que viu a você antes da fundação do mundo, quando ele pôs seu nome no livro da vida do Cordeiro. Isso é o único que ele pode olhar, porque você tem sido redimido de tudo que você tem feito. Você tem sido lavado no sangue do Cordeiro. Portanto, não há fel em você. Não há atos sujos em vocês que têm sido lavados no sangue do Cordeiro. E Deus não pode imputar-lhes pecado depois que vocês têm uma oferta pelo pecado esperando ali. Agora, isto não se refere somente a você, mas a todos quantos têm se arrependido, sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E mais do que isso, têm recebido o dom do Espírito Santo, que é a fé genuína na palavra da hora, na mensagem do dia. O dom do Espírito Santo, a dádiva, quer dizer, o dom de Deus, a dádiva inefável, é o Espírito Santo. Não é um dom do Espírito Santo, um dom carismático, mas é o Espírito Santo como o dom de Deus, a dádiva inefável, o dom perfeito, que por sua vez
gera uma fé genuína na mensagem do dia, na palavra revelada. Isso é que é o batismo do Espírito Santo. E uma das identificações perfeitas que você tem o Espírito Santo é que seu coração não consegue guardar raiz de amargura, ódio. Talvez você tenha que se separar de alguém, como Abraão teve que se separar de Ló. Mas depois mostrou que não tinha nenhuma raiz de amargura a ponto de lutar por ele. Arriscar até sua vida por ele. Isso mostrou que não havia raiz de amargura. A separação era por causa mesmo da qualidade de espírito, e ali também se tratava de tipo. E um tipo na Bíblia, um homem na Bíblia, no Velho Testamento, não é um tipo de outro homem no Novo Testamento. Toma-se, aplica-se. Mas Abraão representa um sistema, Ló representa outro sistema, Enoque representa um sistema, Sansão representa um sistema, não um homem. Ele representa a noiva. Por isso o profeta disse: oxalá as denominações hoje, todas as igrejas, estivessem na condição de Sansão. Representa um sistema. Então você não pode tomar a Davi como um tipo seu, individual. Nenhum pregador, nenhum líder pode fazer isso. Mas porque Davi representa um sistema, ele representa a Cristo. E Cristo tem um corpo de muitos membros, por isso Davi tinha muitas mulheres, 500 mulheres. Ele estava representando um sistema, é um tipo de um sistema. Agora você vê que um dos sinais perfeitos de que você tem o Espírito Santo é que você não consegue guardar raiz de amargura, ódio. Às vezes tem que se evitar até as más companhias. Tem que se separar de determinados espíritos. Porque diga com quem tu andas, que eu sei quem tu és. Isto é verdade, mas não por ódio. O exemplo de Abraão e Ló, para mim, foi perfeito nesse instante. Eles se separaram, mas não houve raiz de amargura no coração de Abraão, que por sua vez é um tipo da noiva. É claro que essa característica acompanha o dom inefável de Deus, que é a fé genuína na mensagem do dia. Porque há muita gente no mundo, ateu, pagão, que não guarda ódio, não guarda raiz de amargura. Há muita gente da ciência cristã, mas eles não têm, de fato, o dom do Espírito Santo, que é a fé genuína na mensagem do dia, no mensageiro e na mensagem. Agora, esta declaração que o profeta faz, que a nenhum cristão Deus imputa pecado, dá liberdade para fazer o que queira? Não. Isto não. Porém, quando um homem pode ver claramente o que Jesus tem feito por ele, e volta atrás e fazer algo contrário a ele, demonstra que ele nunca recebeu a Cristo. E a raiz de amargura, nesse caso, não é somente o ódio contra terceiro. A raiz do babaçu, que é difícil de se combater, ficou ali, quer dizer, a raiz do pecado. Esta raiz forma uma árvore genealógica. Uma árvore é a natureza, é a procedência. A procedência é pecaminosa. Por isso não importa o quanto você lave, perfume
um porco. Todas as vezes que ele tiver uma brecha, ele volta à lama. E é próprio e característico do cão lançar o seu vômito aqui e depois voltar para engoli-lo novamente. Isto quer dizer que ele nunca mudou sua natureza. A raiz ficou ali. O profeta mostra isto de uma maneira muito clara e simples. De uma maneira que ninguém precisa interrogar. Ninguém precisa duvidar acerca do verdadeiro posicionamento de um verdadeiro pregador, de um verdadeiro líder, a respeito do pecado, em todos os seus aspectos, em todos os seus atributos. O homem que tem o Espírito Santo de Deus não tenta de forma alguma torcer a palavra de Deus e fazê-la enquadrar em circunstâncias pessoais. De forma alguma, ele nunca o fará. Embora ele esteja sofrendo circunstâncias pessoais, ele nunca fará isto. Você jamais tentará torcer a palavra de Deus e muito menos buscar doutrinas que tente facilitar de uma maneira enganosa, porque depois quantos milhões e milhões de almas vão ser decepcionadas, porque creram que ainda havia um purgatório, uma chance depois da morte, havia intercessão pelas almas. Quantos vão ser decepcionados no juízo final, porque creram que tinham que pecar, tinham que viver daquela maneira, cumprindo destino, para depois se reencarnar. Estes que ensinam isto pagarão muito caro. Mas isso não é o pior. Isso não é o que mais engana. O que mais engana é aquele que prega a mensagem de uma maneira torcida, tanto para a esquerda como para a direita. Porque ele só é verdadeiro se ele conseguir um centro. E este centro não é por si mesmo. Este centro obtido é o próprio Deus que coloca a pessoa ali. Através até mesmo de dificuldades, de lutas, de experiências amargas, de sofrimento, de pancadas ou de quaisquer outras coisas que Deus possa usar, endereçando, é claro, aplicando a seus filhos para o bem. Então, ouvintes, mais do que nunca, nós podemos confiar que se de fato Deus tem tirado de nós, dissipado de nós, toda raiz de amargura, toda raiz de pecado, então, mesmo na consciência, nos sentidos humanos, Davi, no Salmo 51, via o seu pecado sempre diante de si. Mas ele nunca tinha perdido a sua salvação, porquanto ele orara dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Aqui está a nossa conclusão, que de fato um coração que veio de Deus, uma alma que procede do Senhor, não tem nenhuma raiz de amargura. Aquilo faria uma coisa híbrida. Aquilo faz uma mistura de limão com laranja, ou qualquer outra coisa assim. Mas esta árvore da vida, ela é genuína. Ela é original. Ela não tem natureza para ser hibridada. É como a mostarda. E aquele que tem fé como grão de mostarda, que não pode ser hibridada, então remove montanhas de pecados, de dificuldades, de enfermidades, do poder do inimigo. E toma esta bênção para você. Se seu fardo é pesado, lembre-se, Deus dá maior graça. Se o fardo é pesado,
Deus da maior graça, maior fortaleza, se é grande o labor, se a prova é mais dura, maior o consolo, mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. Jesus Cristo disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Deus te abençoe agora, com esta mensagem de graça, de convicção da revelação, da predestinação, da eleição. Deus te cure, Deus te dê a bênção que você crê agora, está recebendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça, maior fortaleza, se é grande o labor, se a prova é mais dura, maior o consolo, mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita e inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo, dá sempre a todos os seus. E quando os recursos em nós se esgotarem
e a força faltar-nos pra mais suportar. As fontes eternas da graça divina terão começado somente a jorrar. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita e inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo